Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amigos, você que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá naquele sininho das nossas notificações, aperte daquele sininho lá e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Manda seu like lá, faça um joinha lá e compartilhe com seus amigos. E você que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, das nossas mensagens, dos nossos vídeos, peço a você, por favor, que compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local. Faça com que esse conteúdo, esta mensagem vá bem longe, tá bom? E faça com que alcance bastante pessoas, e eu serei agradecido a você. Sou o evangelista Jailson Jussier, e hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor no último livro das Escrituras Sagradas, que nós conhecemos como Apocalipse. Apocalipse nós conhecemos como o livro das revelações de Deus. Apocalipse é a escatologia. A escatologia é a parte da teologia que estuda as profecias futuras. Diz assim, capítulo 3 de Apocalipse, somente duas partículas nós vamos lê-las aqui, 2 versos. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto dizem que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Quero aqui trazer uma observação. Você vai sempre, às vezes, ver essa expressão no livro de Apocalipse, nas 7 cartas da Ásia Menor, Jesus expressando dessa forma: eu sei as tuas obras. Quando Jesus diz eu sei as tuas obras, é o mesmo que Jesus estiver falando para aquela igreja. Eu conheço a sua conduta, eu conheço o seu comportamento, eu conheço as suas atitudes, eu conheço as suas ações, eu conheço os seus caminhos. Então vai manifestar um dos atributos divinos, que é a sua onisciência, tá bom? Fica claro aí nessa observação. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, está morto. Tem alguém dessa índole aqui, dessa natureza aqui, que tem o nome de vivo, carrega o nome de vivo, mas está morto? Tem pregador dessa forma aqui, dessa natureza aqui, que prega com o nome de vivo, mas está morto? Tem pastor que pastoreia a igreja com essa natureza aqui, com o nome de vivo, mas está morto? Tem cantor ou cantora que tem o nome de vivo, mas canta e adora morto? Tem mestres, os mestres são os que têm o ministério do ensino, eles se gabam muito, porque eles têm essa vocação e têm aquela habilidade de conhecer a Bíblia, né? Aquela vocação mesmo, aquele talento de ensinar a Bíblia de capa a capa, tanto passar o conhecimento bíblico como teológico. Eles se gabam muito, mas a frieza espiritual, ela não, quando ela vem, não respeita ninguém. Então tem mestres que ensinam com o nome de vivo, mas está morto. Então a frieza espiritual, quando ela vem, ela não quer saber das nomenclaturas eclesiásticas, não quer saber de posição, né? Não quer saber de ministério, né? Se você tem a credencial de pastor, de evangelista, de presbítero, a frieza, se der brecha, ela entra mesmo. Mas essa igreja aqui já tinha entrado uma frieza dentro dessa igreja, e olha mais, vai confirmar essa frieza. O verso 2 vai confirmar os que ainda estava para acontecer uma frieza espiritual. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Olha a frieza espiritual quando entra numa igreja e contagia o corpo e a membresia da igreja. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras, ou seja, não achei a tua conduta, ou seja, o teu comportamento é perfeito diante de Deus, graças a Deus.
Amigos, irmãos, nós hoje vamos ministrar nossa prédica, nossa temática, nossa exposição vai ser sobre sintomas de uma frieza espiritual. Como nós vamos tentar identificar ou perceber, ou ter o discernimento de como conhecer sintomas de uma frieza espiritual. Como é que eu posso saber de que aquela igreja está com esses sintomas e que já está infiltrado a frieza espiritual? Como eu vou conhecer? Porque quando eu falo aqui de frieza espiritual, sintomas de uma frieza espiritual, eu falo no que tange ao corpo da igreja, que era um corpo da igreja, a membresia da igreja de Sardes. Mas também eu quero trazer uma aplicabilidade também para o lado pessoal, ou seja, não só coletivo. Aqui eu li de uma igreja por nome Sardes que infiltrou uma frieza espiritual no corpo da igreja, na membresia da igreja, mas no lado coletivo da igreja. Mas eu não quero só ficar no lado coletivo, quero trazer essa aplicação para o lado individual da nossa vida espiritual. Então, como é que eu posso saber, pregador Jailson, de como uma pessoa, ou seja, um pregador, alguém que tem um ministério tão lindo no louvor, na pregação, ministério de missionário, de pastorear, né, e outros ministérios de profeta, ministérios proféticos, né? Tem tantas pessoas que têm um ministério lindo de profético. Como eu vou descobrir que essa pessoa carrega os sintomas de uma frieza espiritual? Eu vou falar dos 7 sintomas aqui. E o primeiro sintoma que você vai descobrir de uma pessoa que ela tem os sintomas de uma frieza espiritual, que está infiltrada já numa frieza espiritual. O primeiro sintoma é os sintomas da mágoa. Irmão, a mágoa ela é drástica na vida de um crente, na vida de uma mulher crente, na vida de um salvo, na vida de uma mulher salva. O sintoma da mágoa traz uma doença que nós chamamos de psicossomática, a doença do coração, que pode trazer sérios problemas, até a perca do sono. A pessoa tem insônia, segundo a psicologia. E toda pessoa que tem mágoa, que carrega a raiz de amargura, como está lá em Hebreus, se você pegar sua Bíblia no capítulo 12, versículo 15, que alguns cristãos naquela época estavam privando da graça. E o que é privar da graça, pastor Jailson? Privar da graça é você romper. A graça fica rompida de entrar dentro de um ambiente de uma igreja, porque há raiz de amargura, há mágoas, há sintomas de mágoas. Então a pessoa que tem sintomas de mágoa, a graça fica assim, priva-se. Quer privar, ela fica parada, ela não tem como manifestar na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, não tem. Ela está privada da graça, porque ela carrega raiz de amargura, ou seja, está com sintoma da mágoa. E a triste de uma igreja, é drástico para uma igreja, um monte de crente, um monte de obreiro, eu vou dizer para obreiro aqui também, que senta no púlpito, né, um monte de obreiros, seja evangelista, presbítero, diácono, né, obreiros, auxiliares, pastores, que no altar, um monte de obreiro, e também na membresia, você imagina aí, um monte de obreiro, que é o altar onde vem um fogo, e o fogo passa para a nave da igreja. Imagina uma igreja contaminada, né, contagiada, com um monte de obreiro com sintoma da mágoa. Aquilo vai respingar na nave da igreja. Isso vai ter uma facilidade de entrar, né, a frieza espiritual por causa do sintoma da mágoa. Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 14, diz assim, olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
o que é que a mágoa, o sintoma da mágoa na vida de um crente ou na vida de uma mulher crente. Se você tem esses sintomas, eu recomendo a você para pedir a Deus para trazer uma cura interior para você. Então, o sintoma da mágoa pode trazer, deixar a pessoa perturbada. Pessoa que tem raiz de amargura, ela tem dificuldade de liberar perdão, ou de pedir perdão, né? De liberar o perdão ou de pedir perdão. Então são pessoas que têm facilidade de ficar atormentada, perturbada, a ponto de não conseguir nem dormir, ficar com insônia. Então o primeiro sintoma de uma frieza espiritual é o sintoma da mágoa. Segundo sintoma de uma frieza espiritual é o envolvimento com o pecado. Eu quero ler aqui o capítulo de número Romanos capítulo 12. Vamos ler aqui. Romanos capítulo, olha a desgraça do pecado. Olha o que é que quando o crente começa a ter contato com o pecado, se envolver com o pecado, o envolvimento com o pecado. Olha o que é que diz aqui em Romanos, eu acho que é Romanos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é Romanos. Eu acredito que é Hebreus mesmo. Diz assim, Hebreus capítulo de número 12, diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o que é que a Bíblia diz sobre o perigo do pecado. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado vem, ao lado do pecado vem o embaraço. Então, o envolvimento com o pecado traz uma doença e pode trazer sequelas enormes na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É um sintomas. Então, o segundo sintomas aqui é o envolvimento com o pecado. O pecado é um sintoma que é trágico para a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, crente não dá certo com o pecado. Tem crente às vezes namorando o pecado, tendo contato com o pecado, relacionando-se com o pecado, tendo um envolvimento profundo com o pecado. Tem gente lambuzando-se do pecado e aí vem a crise, aí vem a decadência. O que é? O pecado é um sintoma para o pecado. O crente envolvido com o pecado é um sintoma para uma frieza espiritual. Você tem que hoje dizer, a partir de hoje, eu vou banir todos os pecados da área da minha vida. Irmão, rompa com o pecado. Diga, pecado vai para lá. Irmão, não dá certo. Funciona crente com pecado? Me diga aí, um crente que tem uma vida de milagre, de vitória, de triunfo, que foi abençoada, tendo envolvimento com pecado. Me diga alguém aí. Então, por favor, hoje, a partir de hoje, já que esse é um dos sintomas para uma frieza espiritual, o envolvimento com o pecado, diga hoje que vai banir o seu acampamento, vai banir o pecado. Então, áreas da sua vida você precisa limpar, você precisa tirar, banir pecado da sua vida, romper com o pecado, o envolvimento com o pecado, porque esse é um dos sintomas que traz uma frieza espiritual para todo crente. E diga hoje, sai para lá pecado, não dá certo, irmão, não funciona obreiro, homem de Deus, mulher de Deus com pecado, vai para lá. Pecado tem que ficar longe da vida de um cristão, tá bom? Então, o segundo sintomas é o envolvimento. O pecado é um dos sintomas quando a pessoa se envolve e pode trazer uma frieza espiritual. Terceira coisa que pode trazer, que é um sintoma para uma frieza espiritual, é perder o amor a Deus. Quando a gente já não tem Deus em primeiro lugar,
outras coisas na nossa vida. Como exemplo aqui, o primeiro lugar da minha vida já não é mais Deus, é o dinheiro, é as agendas, é minha profissão, é até meu ministério em primeiro lugar, né? É minha casa, é meu carro, minha conta gorda bancária. Quando isso ocupa o lugar de Deus, aí Deus, como todo homem, e todo homem de Deus e toda mulher de Deus, tem aquela devoção a Deus, aquela paixão por Deus. É tudo na vida de um homem de Deus. Mas quando essa devoção começa a gelar e outras coisas começam a tomar o lugar, ocupar o lugar de Deus, essa pessoa pode estar tendo os sintomas, né? Os sintomas do amor de Deus em primeiro lugar já não é mais o mesmo. Então, vai aqui o terceiro sintoma. O sintoma é que o amor de Deus em primeiro lugar já não é mais o mesmo. Quarto sintomas, para nós sabermos de que uma pessoa tem uma frieza espiritual. Quarto sintomas, para infiltrar uma frieza espiritual na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. As coisas de Deus perdem seu sentido. Quando as coisas de Deus perdem o seu sentido, isso é um sintoma fatídico, fatal na vida de um crente e de uma mulher crente. Então, o quarto sintomas aqui é quando as coisas de Deus perdem o seu sentido. Então, quando as coisas de Deus perdem o seu sentido, esse é o quarto sintoma, que infiltra uma frieza espiritual, irmão, e tomba. Quando se tem esse quarto sintomas infiltrado na vida de um homem, de uma mulher de Deus, a pessoa vai tombar, porque esses sintomas é fatal. É o sintoma de as coisas de Deus perde o seu sentido. Quando perde o sentido, é fatal, é drástico, é terrível, né? Então fica aí o quarto sintoma, as coisas de Deus perdem o seu sentido. O quinto, esse aqui tem que haver um despertamento dessa área aqui. Você que está infiltrado numa frieza espiritual, e eu quero aqui trazer para você um dos sintomas que pode ser fatal na sua vida, trazer um prejuízo para a sua vida espiritual, trazer malefício, ruína para você. Quando o sintoma é quando você perde a força de orar. Quando um cristão, uma mulher cristã perde a força de orar, é um dos grandes sintomas que infiltra a frieza espiritual. Então, o quinto sintoma é já não há força para orar. As pessoas perdem força para orar. É o quinto sintoma que nós aqui estamos deixando. Quinto sintoma, não tem força para orar. Isso aqui é um sintoma, e é seríssimo esse sintoma. Sexto sintoma, a paixão pela Bíblia e a sua leitura perde a afeição. Irmão, o crente que perde a paixão pela Bíblia, né, é um dos sintomas. O sexto sintoma aqui é a paixão pela Bíblia Sagrada. As pessoas já não carregam nem mais a Bíblia. Tem pessoas que carregam a Bíblia no bolso porque já perdeu aquela paixão pela Bíblia. E também perdeu aquela devoção pela Bíblia. Como assim, pregador? A devoção com a leitura, com a meditação nas Escrituras Sagradas, ler a Bíblia todo dia, meditar, alimentar a alma. Quando perde essa afeição da leitura devocional, da prática da meditação das Escrituras Sagradas, é um sintoma perigoso. A paixão pela Bíblia e a leitura prática perde a afeição. É o sexto sintoma, tá bom? Billy Graham disse uma frase, que Deus deu o maior presente à raça humana, que foi a Bíblia Sagrada. Perdeu a paixão pela Bíblia, é um sintoma fatídico que traz uma ruína, uma destruição para a vida de um cristão, tá bom? Então é o sexto sintomas. O sétimo sintoma,
o abandono à igreja. Irmão, o sétimo sintoma de uma pessoa que está infiltrada ou a frieza espiritual entrou na vida dela é quando a pessoa já não quer mais ir para o culto, não quer mais envolvimento com o corpo de Cristo, a comunhão com os santos, enfim, é o abandono geral da igreja, não quer saber da igreja, está infiltrada, está aprofundando por esse sintoma, numa frieza espiritual. Então, o sétimo sintoma de uma frieza espiritual é abandonar a igreja, é o abandono à igreja, tá bom? Mas, pastor Jailson, como é que eu faço? Já que você falou dos sintomas de uma frieza espiritual, quando ela entra na vida de um servo de Deus, pode trazer uma crise existencial, espiritual, ministerial. E qual são a receita, os elementos para a pessoa poder recuperar? Vou dizer agora. Primeiro, como se recuperar de uma frieza espiritual? Primeiro, reconhecer que está frio. A pessoa tem que ter humildade, que está gelada, que está gelado, que já não tem mais aquele fogo, já não tem aquele poder na sua vida. Reconhecer, ter humildade, analisar o seu estado. Então a pessoa tem que reconhecer o seu estado de frieza espiritual e reconhecer que está morrendo espiritualmente. Então é reconhecer o estado da sua frieza espiritual. Se reconhecer, aí vai ser o primeiro caminho, né? O primeiro caminho. Vou falar aqui do segundo caminho. O segundo caminho a ser dado é ter humildade de buscar ajuda. A pessoa que está aprofundada numa frieza espiritual, uma frieza espiritual terrível. Qual o caminho, pastor Jailson? A pessoa ter humildade de buscar ajuda. Eu vi muitas pessoas que tiveram muitos prejuízos na vida espiritual, ministerial, se aprofundaram no declínio espiritual, numa frieza espiritual e foram atrás de pedir socorro, tiveram humildade de se levantar e pedir ajuda, confessar uma liderança. Eu já vi muitas pessoas que se levantaram, se recuperaram, se levantando, né? Buscando ajuda, confessando a sua liderança, pedindo para que a liderança eclesiástica possa orar e ajudar. Então a pessoa tem que ter essa humildade de buscar ajuda com as autoridades eclesiásticas, ou seja, pastor, apóstolo, um presbítero de uma igreja, tá bom? Então você tem que buscar ajuda, ou seja, até um amigo mesmo, um companheiro de ministério, um pregador, um cantor. Você tem que buscar ajuda para que essa pessoa ore por você, vá até a sua casa, se for possível, até a sua casa. Você tem que buscar esse caminho, o caminho da humildade de buscar ajuda com os outros, tá bom? Terceiro caminho para você ser recuperado de uma frieza espiritual, rasgar o coração, ou seja, render-se por completo a Deus, é se humilhar a Deus, é uma rendição, ou seja, render-se a Deus, não tem outra. Terceiro caminho, rasgar o coração, render-se mesmo a Deus, render-se completamente a Deus. Quarto, indo até Deus. Como é que vamos até Deus? Através de algumas maneiras de ir até Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através de ir aos cultos. E a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, lá em Tiago, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, indo até Deus. E quinto caminho para a gente sair de uma frieza espiritual, pedir a misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Misericórdia é um dos atributos de Deus. A palavra miséria e coração são duas palavras juntas, misericórdias, que parece que no grego e no latim são duas palavras. Jesus, quando sentia a dor e a miséria dos outros, ele sentia no seu coração a miséria e a dor. Por isso que é miséria dos outros, a dor dos outros no seu coração. Então Jesus sentia a dor, as mazelas, o sentimento de abandono, de sofrimento. Jesus sentia no seu coração, por isso que é misericórdia. Então, misericórdia é um dos atributos moral de Deus.
E quinto caminho que nós devemos fazer é clamar pela misericórdia de Deus. Eclesiastes 3:20 diz assim: a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. No capítulo 4 de Efésios, vou terminar agora. Efésios, capítulo de número 4, diz assim, capítulo 2, aliás, Efésios, verso 4. Efésios, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Olha um dos atributos moral de Deus aí, a sua misericórdia. E a Bíblia diz literalmente que Deus é riquíssimo em misericórdia. E a misericórdia faz parte do plano salvífico, ou seja, do plano da salvação. Por que, pregador Jair? Porque o capítulo 2, esse contexto vai falar que a graça, nós somos salvos pela graça. E no meio da graça, no plano da salvação pela graça, a misericórdia está junta com a graça. Então, misericórdia é um dos atributos de Deus. Então, o quinto caminho para a gente se salvar de uma crise, de uma crise espiritual, é clamar a Deus por sua misericórdia. Por quê, pastor Jair? Porque Efésios diz que Deus é riquíssimo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém? Fica aí sobre 7 sintomas de uma frieza espiritual e os caminhos de como recuperar-se de uma frieza espiritual. Aí tá os caminhos que eu mostrei agora de como se recuperar de uma frieza espiritual. Passe esse vídeo para muitas pessoas que talvez estão envolvidas, aprofundadas numa frieza espiritual. Amém? E que Deus abençoe cada um.